Olá, meu nome é Igor Precinotti, eu sou infectologista do Hospital Unimed Birigui e esse vídeo nós estamos fazendo especialmente para os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros que estão diretamente aí na linha de frente contra a pandemia do Covid-19. O objetivo desse vídeo é tirar dúvidas sobre os exames laboratoriais disponíveis para o Covid-19. Existem muitas dúvidas, a população tem dúvidas e os profissionais de saúde também estão tendo muitas dúvidas sobre isso, tá? Por quê? Porque são especificidades muito técnicas que muitas vezes não estavam no dia a dia dos profissionais de saúde. Então, esse vídeo tem por objetivo justamente explicar essas nuances e as características dos exames laboratoriais para o Covid-19, tá? Antes de eu começar a falar sobre os exames, é interessante que a gente tenha em mente a história natural da doença, né? Como acontece a transmissão, como acontece a evolução do vírus no corpo humano até que o paciente tenha a doença e ele se recupere. Inicialmente, a gente tem que entender que essa doença tem um período de incubação de 2 a 14 dias. Ou seja, uma pessoa saudável que entra em contato com uma pessoa que esteja transmitindo o vírus, essa pessoa tem de 2 a 14 dias para manifestar a doença, tá? Então, muitos pacientes perguntam, olha, eu tive contato com o meu tio que deu positivo, eu estou doente ou não estou, como é que eu faço? A sua resposta tem que ser, você tem 2 a 14 dias para se manifestar, para a doença se manifestar. Se passou de 14 dias, a doença não se manifestou, você não pegou, tá? E a partir do momento que você tem a doença, como é que essa doença se manifesta? Ela se manifesta por uma febre, dor no corpo, cefaleia, dor de garganta, sintomas respiratórios como tosse e uma característica muito peculiar do Covid-19, da infecção, é a anosmia, né? A dificuldade que a pessoa tem de sentir cheiro. Esse período, desse período sintomático, ele é bem variável, mas tem uma média também de 10 a 14 dias de sintomas, tá? Após esse período, o paciente já entra em recuperação e cura, tá? Agora, a partir desta introdução, a gente vai falar sobre os exames. Que exames que eu tenho para confirmar se essa sintomatologia é característica, né? É devido ao vírus que causa a Covid-19 ou não? Nós temos dois tipos de exames, tá? São bem característicos. O exame que é o PCR, que é o famoso SUAB, aquele tipo cotonete, né, que o paciente coloca no nariz e na orofaringe, e a gente tem o exame sorológico, né, que ele pode ser pelo sangue total, centrifugado, né, pelo soro, ou pelo teste rápido, né, pela gota, que são técnicas diferentes de fazer esse exame. Mas desses dois modelos, o PCR especificamente, ele procura o código genético do vírus, o RNA viral, né? Então, na hora que o PCR dá positivo, significa o quê? Que você efetivamente tem RNA de vírus na sua orofaringe, você efetivamente está contaminado, tá? E você é um potencial transmissor desse vírus. Por isso, o PCR em tese, é o exame mais importante. Porém, ele só pode ser feito entre o 2º e o 10º dia de sintomas. Se você coletar esse exame fora desse período, a chance dele dar negativo é muito alta, tá? E se o paciente é um paciente assintomático, colher o PCR também é muito difícil. Por quê? Porque eu não sei se ele está nesse 2º ao 10º dia de sintomas, porque ele está assintomático, então a chance de eu fazer esse exame e ele dar negativo é muito alta, tá? E do outro lado, como eu falei para vocês, são os exames sorológicos, que pode ser pelo sangue, né, ou pelo teste rápido, pela gota do dedo. Esse exame, ele não, diferente do PCR que encontra o vírus, né, o exame sorológico, ele encontra as defesas do organismo para o vírus, né, que são as imunoglobulinas, os anticorpos, IgG e IgM. Então, o que ele me fala? O que esse exame me responde? Ele me responde que, esse paciente entrou em contato com o vírus.
Ele me fala se o paciente está doente ou não? Não. Ele não me responde se o paciente está com a doença ou não. Ele me responde que o paciente entrou em contato com o vírus, ele pode estar doente ou ele pode estar recuperado dessa doença. Qual que é a especificidade desse exame? Ele só pode, como ele pede, ele identifica a imunoglobulina, ele identifica a defesa, o corpo demanda tempo para produzir essas defesas. Então, se você pede o teste rápido ou o teste sorológico no segundo dia de doença, no terceiro dia de doença, ele não vai ter no corpo dele imunoglobulinas, né, anticorpos suficientes para positivar o exame. Então, você só pode pedir o teste sorológico ou o teste rápido após, né, o 8º dia de sintoma, 10º dia de sintoma, preferencialmente após o 14º dia de sintoma. Ou seja, esses exames sorológicos normalmente me respondem se o paciente teve a doença e não se ele está doente, tá? Então, o que é importante a gente pensar aí? Então, nós temos 2 exames, o PCR, que deve ser pedido entre o 2º e o 10º dia de sintomas, e o teste sorológico ou teste rápido, que deve ser pedido após esse período, após o 8º dia, preferencialmente após o 14º dia de sintoma. O que o PCR me diz? Que o paciente está com a infecção, está com o vírus e ele é um potencial transmissor. O que o teste sorológico e o teste rápido me diz? Que esse paciente entrou em contato com o vírus, não necessariamente que ele está doente ou que ele está transmitindo, ok? Então, isso é muito importante a gente saber, né, essas diferenças para você poder explicar para o paciente, né, qual é o melhor exame e o porquê. Porque muitas vezes o paciente fica sabendo na televisão, eu fiquei sabendo do exame tal, eu quero pedir, eu quero fazer. E esse exame, além de não responder, não tirar a angústia do paciente, ele pode dar uma informação que muitas vezes a pessoa não vai saber interpretar, né? Então, ter essa noção, ela é muito importante. Aí, então, fica a dúvida, né? Então, para que serve o teste sorológico se ele não me fala se o paciente está doente, né? Qual que é a vantagem de eu fazer um teste rápido se ele não me ajuda em fazer o diagnóstico? Realmente, o teste rápido não deve nortear a conduta médica, né? Porque se o médico esperar um teste rápido para ficar positivo, para tratar esse paciente como um portador, né, como um portador do vírus da Covid-19, ele vai perder muito tempo, né? Então, ele tem que tratar esse paciente independente do resultado desse exame. Mas, então, para que serve esse exame sorológico, esse exame do teste rápido? Ele serve para as entidades de vigilância, para os sistemas de inteligência programem as ações de controle. Porque a partir do momento que eu sei que aquele paciente teve contato, ou quantos pacientes tiveram contato naquela unidade ou naquela região, eu consigo organizar bloqueios, organizar quarentenas, organizar estratégias para evitar a difusão do vírus. Baseado nesse trabalho de fazer controle e planejar ações, que o Hospital Unimed Birigui, essa semana, começou um trabalho de testar todos os seus profissionais, todos os seus colaboradores, desde médico até a equipe de apoio, justamente para a gente entender como é que está, né? Quais profissionais eventualmente entrarem em contato para programar ações de controle, tá? Então, eu acredito que essas informações são muito importantes para que todo o profissional de saúde saiba, para conseguir orientar e trabalhar melhor com esses instrumentos, esses recursos que nós temos nesse combate à pandemia. Muito obrigado.